Olá pessoal, continuando então os assuntos do vídeo anterior, nesse vídeo eu vou falar sobre a máxima da fofoca. Mas antes eu quero falar algumas coisinhas para vocês, né? E a primeira é que, assim como no vídeo anterior, tem um pouco de barulho externo aqui, agora deu uma paradinha, mas se aparecer o barulho durante o vídeo eu vou continuar mesmo assim para poder postar o vídeo para vocês, né? E também eu tenho que cuidar aqui porque andou faltando luz, né, enquanto eu estava gravando, e aí eu tenho que fazer rápido também o vídeo, apesar de que ele vai ser um pouco grandinho, aí eu vou, né, fazer rápido para poder, então, estar colocando o vídeo para vocês. E uma coisa que as pessoas, né, querem saber é se aquele conto do vídeo anterior, né, se ele é da minha autoria, e eu quero dizer que não fui eu que inventei, aquele conto realmente existe, né? E aí eu pude então compartilhar aqui com vocês nessa oportunidade desses assuntos aqui. Outra coisa que eu quero dizer é que esses vídeos que eu estou fazendo, né, falando sobre fofoca, eu não estou fazendo esses vídeos para justificar alguma coisa que eu tenha falado nos meus vídeos ou alguma coisa que eu tenha feito, né? Então, eu não estou fazendo esse vídeo para justificar esses assuntos, para justificar. Eu não estou falando de fofoca, estou, né, falando, explicando ali, né, para poder estar justificando, né, as coisas aqui que eu digo e faço no canal, né, que eu digo e as minhas atitudes aqui, né? Então, é exatamente, né, para falar das fofocas de maneira geral e de algo, né, que eu vou falar no decorrer, mas, né, não é para justificar. Então, depois eu falo dos outros assuntos lá, né, que eu gosto de explicar, né, como é que é a vida numa pessoa, né, fazendo de acordo com o evangelho. Então, depois eu explico porque eu percebo que tem pessoas que não sabem, né? Então, mas depois eu falo sobre esses assuntos, porque agora eu vou falar, né, continuar falando sobre fofoca, que foi o que eu programei, né? Então, eu dei ali uma paradinha, né, no final do ano, e agora, né, de falar os assuntos, e agora eu reiniciei então com essa série de vídeos falando sobre fofoca. E eu quero dizer, então, para, né, falar para vocês sobre a máxima da fofoca, é que, por exemplo, eu não sei vocês, mas a primeira vez que eu consegui perceber, né, uma fofoca relacionada comigo, né, a fofoca na minha vida, eu tinha uns 7, 8 anos, mais ou menos, né, e eu tinha uma amiguinha lá no colégio, e aí, um dia, de repente, eu cheguei no colégio e ela ficou longe de mim, e quando passou por mim, mostrou a língua e ela estava acompanhada de outra menina. E eu fiquei assim, o que está acontecendo? Eu achei estranho aquilo ali. E era uma fofoca que a outra tinha feito, né? Só que eu não fui perguntar, ela não foi me perguntar também se era verdade, eu não fiquei sabendo o que era. Só sei que, né, não deu continuidade à amizade por causa que, né, a fofoca foi feita. Então, é assim, né, na vida a gente vai se deparando com as coisas e depois aconteceram outras que talvez em outra oportunidade eu fale para vocês. Mas então, né, a pessoa tem que cuidar, né? Então, a gente sabendo das fofocas, como é que são, né? Que eu já andei falando no vídeo anterior, quem quiser assiste, né, vou deixar no link aqui, né, para não estar repetindo. Então, a gente sabe, né, que a fofoca pode fazer mal, né? Então, né, é uma coisa que a pessoa está mentindo porque eu não tinha feito nada de errado para minha amiguinha, né? E então as pessoas têm que cuidar, então, nós adultos, né, a gente já, né, raciocina, né? Então a gente tem que cuidar, né, para não fazer, né, esse tipo de coisa, assim, o quê? Acreditar quando alguém fala alguma coisa, né? Infelizmente as pessoas, né, querem acreditar quando alguém fala alguma coisa para elas, e também eu percebi no decorrer do tempo da minha vida também, talvez outras pessoas perceberam isso, né, que as pessoas costumam mesmo falar e as pessoas acreditarem, né, quando é uma fofoca ali, né, que é do mal, que as pessoas querem o mal, então inventam mentiras ou distorcem, né, acabam distorcendo. E então, qual é a máxima da fofoca que eu queria explicar aqui para vocês?
A máxima é a seguinte, né, que infelizmente tem a seu fundo de verdade, né, porque é assim que acontece. Então a máxima é: todas as pessoas, né, ou a maioria delas, tem costume, né, costumam acreditar numa fofoca quando a pessoa vem contar ela primeiro. Então, quando alguém vem falar alguma coisa primeiro, a pessoa que está ouvindo, ela tem uma tendência a acreditar nessa pessoa que está contando. Então, a gente que raciocina tem que cuidar para isso não acontecer. Eu, desde que comecei a ver que as pessoas inventavam coisas, né? Porque eu não perdia o meu tempo com isso, eu queria mais estudar, né? Mas depois acabei não estudando muito. Outra hora eu falo, senão o vídeo vai ficar gigantesco. Eu fico emendando o vídeo, que nem aqueles vídeos que duram 3, 4 meses, né? Então, a pessoa tem que cuidar, por quê? Porque, né, a gente vê que as pessoas inventam as coisas. Então, como a gente sabe que inventam, né? Porque dificilmente alguém não foi alvo de alguma mentira que alguém inventou, né? Então, essa pessoa tinha que divulgar isso, né? Que ela nunca inventaram dela. Mas, às vezes, a pessoa nem fica sabendo. E o que acontece? A gente não deve acreditar, né, em quem vem falar pra gente as coisas. Quando eu falo aqui algumas coisas, né, de falsos profetas ou de outras pessoas, né, de alguma coisa que eu posso falar aqui, eu estou querendo que a pessoa ponha a pulga atrás da orelha, né? Então é isso que a pessoa, né, deve fazer em relação a falsos profetas e observar, né, os acontecimentos, né, e as atitudes. Então, mesmo quando são assim nas relações humanas, a pessoa tem uma amizade ali e a pessoa vem falar alguma coisa, né? Não é para virar cara nem fazer nada, a pessoa tem apenas que observar se aquilo ali é verdade, né? Porque pode ser mentira, porque a pessoa pode estar equivocada, né? Então a gente não deve fazer isso, né? A gente deve lembrar que quando é com a gente não gosta, então a gente não deve fazer isso com outras pessoas, até para não fazer errado diante de Deus, se é que tem alguém preocupado com isso, né? Porque Deus está observando, ele sabe as intenções, né? Então a pessoa tem que cuidar, ter esse cuidado, porque ela pode ser alvo um dia, ela não vai gostar, né? Então a gente tem que cuidar para não acreditar na pessoa que fala primeiro. Então a gente tem que observar isso, né? Colocar a pulga atrás da orelha só e observar. Quem é de oração, ore, né, para descobrir se é verdade, porque eu tenho observado também que o povo que seria de oração não ora para descobrir se a coisa é verdade, já sai fofocando, falando mal, virando a cara, né, fazendo ali cerceamento com a pessoa, né? E isso não é bom, né? Se a pessoa estiver muito interessada nas coisas de Deus, né? E outra hora depois eu falo mais sobre o assunto, mas a gente tem que, né, primeiro averiguar se é verdade, porque, né, normalmente as pessoas maldosas, elas vêm, pode não ser, então não é para julgar a pessoa que está falando e também não é para julgar a pessoa que a outra está dizendo que aconteceu alguma coisa. Por quê? Porque pode não ser verdade. Então a gente tem que colocar a pulga atrás da orelha só e observar, e depois é que a gente, né, vê que é verdade, tiver uma comprovação, né, através de alguma coisa, algum acontecimento, né, aí sim que a gente deve acreditar, porque as pessoas maldosas, elas, né, correm para divulgar, né, coisas erradas dos outros. E claro que daí a fofoca também, como eu já disse, pode não ser uma fofoca de maldade, mas, né, pode ser verdade aquilo ali. Aí a gente, né, vai averiguando e aí a gente vê se realmente é certo ou não aquilo que está sendo falado, né? Porque, né, a pessoa pode ser alvo e ela não vai gostar, né? E também existe a lei do retorno, outra hora, né? Eu falo isso para vocês, né? Então, cuidem, né? A gente deve cuidar, eu cuido, né? Estou falando aqui, compartilhando para vocês. Sei que tem gente que já se cuida em relação a isso, mas é sempre bom lembrar, né, que
pode ser com a gente, então a gente não deve acreditar de imediato quando alguém fala algo de alguém, a gente deve observar. Então é isso que eu queria falar nesse vídeo. No próximo vídeo eu vou dar continuidade ao meu assunto aqui, a minha série de vídeos falando sobre fofoca. Então esse é o vídeo, é o assunto que eu queria falar aqui para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!